noite, senhor presidente, vice-presidente Giovanni, aos nobres amigos que compõem a mesa aqui conosco, né, público presente, demais vereadores, servidores dessa casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Essa semana não, né? Hoje, né? A semana começou hoje. Eu fui vieram me falar, né, sobre a terceirização do lixo no distrito de Pequiá. E né, nós, como vereadores, né, essa terceirização foi utilizou uma daquelas verbas, um pouco daquela verba que a gente aprovou aqui, naquela suplementação, então eu fui, né, fazer nosso papel de vereador, né, Paulinho? Vamos lá ver como é que está funcionando. E, tipo assim, a princípio chegou as informações de um caminhão muito ruim, então eu fui ver tanto esse serviço prestado quanto, né, o dinheiro, né, que está sendo gasto com isso. E, tipo assim, para mim, a surpresa, Pequiá vai ser o primeiro distrito de Una com 100% do lixo reciclado. A informação que a previsão é essa, de Pequiá ter 100% do lixo reciclável. Espero que isso se estenda, né, a Príncipe, Três Pontes, Rio Claro, Santa Clara, Laranja da Terra, né, que essa prática se espalhe pelo município. E o melhor disso tudo é que, mesmo, senhor presidente, tendo sido um serviço terceirizado, né, nós estamos pagando lá para que se faça o recolhimento desse lixo, nesse mês, agora, salvo engano, nesse mês, a economia já foi de R$22 mil para os cofres do município. Isso tendo em vista que, se fosse feito o procedimento padrão, teria que gastar com transporte, teria que gastar com aterro, né, e fazendo do jeito que está sendo feito hoje, a previsão de economia para esse mês será de R$22 mil para os cofres do nosso município. Um detalhe grande, né, que, tipo assim, como o lixo vai ser reciclado, a gente não pode utilizar o caminhão prensa. Então, o lixo estava ficando, de certa forma, exposto em cima do caminhão, estava ficando uma situação... Aí conversamos e chegamos, tipo assim, foi feito pedido, né, para que fosse lonado o caminhão, né, pelo menos uma lona, para não ficar o lixo exposto ali em cima, né, no caminhão prensa isso é mais fácil, mas como está sendo feita por um caminhão caçamba, não pode prensar. Então, pelo menos tentar, de alguma forma, cobrir, tampar, para não ficar, né, o lixo exposto ali, né. Né, o ideal é o quê? Se fosse feito numa prensa, mas com o lixo reciclado, infelizmente, não pode ser prensado. Então, tipo assim, eu queria, né, deixar, né, os parabéns para a administração. Quando a gente vereador, a gente tem que ser isento. Se está fazendo um bom serviço, a gente tem que elogiar, né? E quando foi feita a crítica em relação ao caminhão, eles prontamente, né, falaram, não, a gente vai dar um jeito, então, de lonar esse lixo. Eu até nem entrar no assunto, mas, né, o vereador Emanuel falou a respeito do SAMU. A gente tem recebido algumas críticas, vereador, mas não em relação... Não estou falando aqui, vereador, né, no caso da secretária de Ação Social, né, estou falando totalmente fora do que ela comentou. A gente tem recebido alguns questionamentos de populares em relação não aos procedimentos dos enfermeiros, dos motoristas, dos médicos que estão fazendo o trabalho pelo SAMU, mas em relação, tipo assim, acho que a gente ainda está aprendendo a conviver com os serviços do SAMU e dos bombeiros no nosso município. São serviços completamente indispensáveis para os nossos municípios, com certeza. Mas eu tive, né, eu sei de um caso próximo, né, de um amigo meu, que o pai, passando muito mal, eles
né, justamente por desconhecer, né, o funcionamento desse serviço do SAMU, em vez de ligar o primeiro ato dele, ele falou assim, não, eu vou lá, que vai ser mais rápido que eu ligar. Vossa Excelência, acho que sabe, né, do caso que a gente... Vossa Excelência sabe do caso também, ele participou junto. E ele se precipitou, em vez de ligar para um 191, 193, foi lá no SAMU, em vez de ligar no 192, e o procedimento deles é correto. Não, a gente só pode sair se a base mandar. E ele, de lá mesmo, ele pegou e ligou o 192 e foi tentar acionar a base, mas eu acho uma tremenda falta ética do atendente que fez com ele, falou assim, não, eu só libero a unidade para ir fazer o socorro se você fizer um vídeo e eu ver pelo vídeo que a pessoa realmente está passando mal. Eu achei uma tremenda falta de ética. No final, acabou uma ambulância do município, apenas com o motorista foi lá e eles socorreram a pessoa apenas com lençol mesmo, que, né, a ambulância municipal só tinha o motorista, o SAMU não foi. E, infelizmente, a pessoa chegou no hospital e foi a óbito. Então, né, a gente não tem o problema não, os funcionários, infelizmente, eles agiram da maneira correta que o SAMU manda. O SAMU manda o quê? Só saia daqui se eu mandar. Né? Só saia daqui se eu mandar. Os funcionários agiram, né, dentro do procedimento deles. Mas acho que, né, alguns casos, acho que quem atendeu, quem fez, né, esse procedimento, né, de liberar a ambulância ou não, eu acho que ao exigir, não, vá em casa e faça uma filmagem para que eu vou ver se a pessoa realmente está passando mal ou não. Né, acho que nesse ponto aí, então, tipo assim, às vezes a gente, quando eu estou falando, né, deixando bem claro, o que eu estou falando não tem nada a ver com o caso da secretária de Ação Social, né? Em relação a estou falando da instituição, eu já ia falar isso aqui alguns dias atrás, acabei esquecendo, hoje, quando falou, o vereador falou, né, eu lembrei, tipo assim, tenho vários amigos que trabalham lá, os motoristas, enfermeiros, amigos, conhecidos, tipo assim, né, é igual quando a gente reclama de banco. Quando a gente reclama de banco, a gente não está reclamando do funcionário, a gente reclama da instituição. A instituição poderia fazer. Então, tipo assim, acho que, de repente, até a gente fazer algum tipo de campanha de disseminação, já mandaram até alguns prints de quando acionar o 92, quando acionar o 93, acho que, né, fazer uma maior divulgação disso aí, para a gente... Eu mesmo não sabia de alguns casos, né, e para qual ligar, né, se liga o 92, se liga o 93, acabei aprendendo. Né, é a parte, com certeza. Semana retrasada, precisamos do SAMU, né, Manuel? Até o vereador imprimiu questão de Covid de urgência, rapidinho fomos atendidos. Hoje, eu chegando de Vitória, juntamente com o prefeito, ali perto do Trevo de no acidente, até com o carro do Multishow. Eu fiquei, até porque eu tinha um mais machucado, e entrou no carro e veio, fiquei para trás, e a pouco chegou o SAMU, levou o outro. Então, tem casos, de repente, tem casos, né? Então, a gente tem que saber, de repente, distinguir essa questão. Sim. Né? Porque, às vezes, que eu estou vendo funcionar aqui, de repente, para que ele veio fazer, ele está funcionando perfeitamente, né? De repente, é um mal-entendido, um mal... Né, que chegam... Aí começam a falar isso, aquilo, que eu já vi até nas redes sociais falando sobre isso. Mas tem que procurar saber direitinho, igual você falou, divulgar mais, tá? Divulgar o que o SAMU pode fazer, o que não pode. Porque, de repente, a pessoa está ligando para o SAMU para uma coisa que não pode fazer. Então, a gente também usar o poder da prefeitura, o poder da Câmara, nas redes sociais, e explicar o que o SAMU pode fazer e o que não pode, não é isso? Sim, obrigado, e até tem casos, vereador, que né, tipo assim, são casos e acasos, né? Eu sei de casos que, quando acionou o SAMU, foi a unidade básica. Quando a unidade básica chegou, viu, não, preciso de unidade avançada. Foi 2 ambulâncias. A unidade básica chegou lá e viu, não, eu preciso de um médico aqui. Chamou a unidade avançada, e a unidade avançada, em 2 minutos, estava lá também. Então, né, são casos e acasos. Então, a gente, de repente, tem que aprender melhor, né? É uma realidade nova do nosso município, a gente aprender melhor a utilizar desses canais. Vereador, permite uma parte? Com certeza. Para complementar a Vossa Excelência. Com certeza. Igual o vereador, né, Paulinho acabou de citar aqui, né, que precisou, foi atendido, e é importante ressaltar também que a equipe do SAMU ela está preparada para realizar até procedimentos pequenos cirúrgicos para o momento da remoção. Né? O próprio paciente que o Paulinho citou aqui, foi feito
um procedimento cirúrgico, entendeu? Foi feita uma toracocentese, que é uma punção na pleura, no qual o mesmo estava com 100% de dificuldade respiratória, né? Às vezes o Paulinho não sabe do procedimento que foi realizado, mas o paciente sabe, não estava conseguindo respirar, né? A partir do momento que foi feito, né, esse procedimento cirúrgico, o paciente fez assim, ó, conseguiu respirar. Ou seja, então os profissionais estão aptos a chegar no momento e falar assim, não, só vou sair com esse paciente a partir do momento que estiver estabilizado. Se chegou lá, o paciente não está entubado, precisa entubar, os profissionais realizam a intubação para poder fazer. E conforme Vossa Excelência disse, né, às vezes, ao olhar da comunidade, a gente parece absurdo o regulador lá falar assim, faz uma chamada de vídeo, só para poder deixar bem claro para a comunidade. Às vezes, a gente, quanto familiar, às vezes a gente fica desesperado e não entende. O que acontece? Dependendo do que você comunica para a regulação, quando o médico ele fala para você fazer uma chamada de vídeo, ao mesmo tempo que ele está nessa chamada de vídeo, o outro operador de rádio já está entrando em contato com a unidade para poder ir. Por quê? Porque se for uma parada cardiorrespiratória, na chamada de vídeo ele vai orientar um familiar a iniciar as massagens torácicas até a equipe do SAMU chegar. Por quê? Porque se esperar a equipe do SAMU chegar, às vezes o familiar vai a óbito, não consegue. Então, essa chamada de vídeo é para poder dar um suporte básico junto com a família até a unidade chegar, só para poder deixar isso justificado para a comunidade. São, tipo assim, esclarecimentos que a gente tem que ter. Eu, com a sua explicação agora, acho justificável, né? Mas quando me falou, eu falei assim, não, tremenda falta de ética, pedir para fazer um vídeo do cara que está passando mal ali para poder liberar uma ambulância, né? E se não tivesse como fazer essa chamada de vídeo, né? Faz até sentido, né? Mas quando fala com a gente assim, o cara do SAMU falou que só liberava a ambulância se eu te mandasse uma foto de quem estava morrendo, né? Tipo assim, para nós leigos e para a família que também é leiga, eu acho um absurdo a princípio. Então, é o que eu falei, precisamos, né, de divulgar esses procedimentos, criar meios de disseminar mais essas informações. Eu, por exemplo, um dia eu liguei 193, a fila do banco aqui na frente vai até lá na entrada da garagem. E os clientes falaram, Emerson, tiraram foto, falaram assim, entrou uma serpente e está andando aqui nesse jardim. Né, eu fui lá ver, olhei no mato, não achei, com um cabo de vassoura, lógico, mas liguei para o bombeiro. Uma hora depois, o bombeiro liga no meu celular de volta e fala assim, você está vendo ela, a serpente? Eu falei assim, de jeito não. Eu falei, pois a gente só vai se você estiver vendo. Eu falei assim, olha, ela está no jardim de 2 metros quadrados. Me dá o protocolo, que se ela morder alguém, eu vou falar que eu liguei para você vir aqui. Né? Para não ficar a culpa no banco. E eles não, realmente, tipo assim, não vieram. Não, só vamos se você estiver vendo a serpente. Então, tipo assim, esses procedimentos a gente não está acostumado com isso, então a gente tem, né, a gente recebe, como representantes da população, a gente recebe muito essas mídias, a gente disseminar bastante isso, conversar bastante com a população, falar sobre esses procedimentos, né, e tentar, para que isso se torne uniforme na cidade, e com certeza são 2 instituições muito valorosas, de muitos benefícios para o nosso município. Se pergunta se abre mão, assim, não, de jeito nenhum, não abro mão nem da instituição, nem dos profissionais que lá estão, né? Mas a gente precisa aprender ainda a conviver melhor com isso. Acho que é o grande detalhe. Era o que eu tinha, senhor presidente. Uma boa noite a todos.